Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que todo mundo conhece, a do Patinho Feio, mas por um ângulo um pouco diferente, mais reflexivo. Vamos começar com um sentimento que, olha, acho que é quase universal, aquela sensação de não se encaixar, de ser incompreendido. Pois é, tudo começa numa fazenda, numa manhã de primavera, nasce uma ninhada de patinhos e, no meio deles, um filhote que, de cara, já era totalmente diferente dos outros. E essa diferença era gritante. Ele era cinzento, meio desajeitado, maior que os irmãos, enquanto os outros eram todos amarelinhos, fofos, iguaizinhos. O resultado? Ele foi julgado desde o primeiro minuto, simplesmente por ser diferente. E essa estranheza toda não foi só algo que notaram, não. Acabou se tornando a fonte de todo o sofrimento dele. A rejeição era pesada e vinha de todos os lados. Para começar, dos próprios irmãos, que viviam rindo, zombando dele. Socialmente, era sempre a mesma coisa. Ele era excluído, empurrado para fora de qualquer grupinho. E o pior era o isolamento, sabe? Aqueles olhares de canto, uma solidão que não passava e que vinha até da mãe adotiva, que olhava para ele com uma certa pena. E aí que tá o ponto-chave. Ele começou a acreditar naquilo. Ele internalizou essa rejeição toda e começou a tentar desesperadamente se encaixar. Tentava nadar igual, grasnar igual, tentava ser como eles. Mas claro, nada dava certo. Mas aí a história tem uma virada. Cansado de tudo isso, de tanta rejeição, ele decide que não aguenta mais e foge. E é essa fuga que leva ao grande momento da descoberta. E é justamente nesse momento de solidão, depois de vagar por aí, sem rumo, que ele encontra um lago de águas super límpidas. E é ali que tudo começa a mudar. Nesse momento ele se olha no reflexo da água e vem o choque, a grande revelação. Pela primeira vez na vida, ele não vê aquele patinho estranho e desajeitado. Ele vê uma ave majestosa, branca, com uma postura elegante, linda. E para confirmar tudo aquilo, outros cisnes se aproximam. E em vez de rejeitá-lo como ele esperava, eles o reconhecem. Eles o chamam, venha, você é um de nós. Imagina só o alívio. Naquele exato momento, a ficha caiu. O problema nunca foi quem ele era. O problema era o lugar onde ele estava. Ele não era um pato feio, de jeito nenhum. Ele era um cisne, que só estava no lugar errado. Bom, exatamente aqui que a história deixa de ser só um conto infantil, sabe? E vira uma reflexão muito mais profunda. Vamos entender essa lição espiritual por trás de tudo isso. Essa pergunta muda tudo, né? Ela tira o foco da aparência e joga para o ambiente, para a identidade. E se o problema não estiver na pessoa, mas no lugar onde ela insiste em ser aceita? Essa frase é o centro da questão. Muitas vezes aquele sentimento de inadequação, de que tem algo de errado com a gente, vem simplesmente de estarmos no ambiente errado, tentando pertencer a um lugar que não é o nosso. Então, como que essa história funciona como uma metáfora para nossa vida, para uma jornada espiritual? Vamos desvendar essa alegoria, esses paralelos. Olha só como essa tabela deixa tudo bem claro. O patinho feio representa qualquer pessoa que se sente incompreendida. A fazenda dos patos é aquele ambiente com valores que não batem com os seus. E o cisne? Bom, o cisne é a verdadeira identidade, como filho de Deus. A luta dele era tentar ser um pato, quando ele nasceu, para ser um cisne. A grande lição aqui é que o verdadeiro pertencimento, a paz de verdade, não vem quando a gente tenta se mudar para se encaixar no mundo. Vem quando a gente abraça a identidade que nos foi dada por Deus. É aí que a nossa beleza, nossos dons, nossa essência florescem de verdade. E essa mensagem toda tem uma base muito forte que a gente encontra, por exemplo, nesse versículo bíblico. Ele fala sobre um amor tão grande que nos faz sermos chamados filhos de Deus. E que, se o mundo não nos reconhece, é porque não conheceu a Ele. É um pertencimento que vai muito além da aceitação do mundo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Uma pergunta bem direta. Através dos olhos de quem estamos nos enxergando? Será que é pelos olhos dos patos ao nosso redor ou pela nossa verdadeira natureza?